A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Êxodo. Capítulo 22. Se durante um roubo o ladrão for pego em flagrante e for ferido e morrer, ninguém será responsabilizado pelo derramamento de sangue. Mas se o sol já tiver nascido, isto é, se for evidente que ele não tinha a intenção de matar, haverá vingança de sangue. Se não for morto, o ladrão pagará pelo que roubou. Se não tiver nada, será vendido como servo pelo valor do que foi roubado. Se encontrar em sua posse um animal vivo, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Quando alguém com seu gado danificar o campo ou a vinha de outro, pastoreando ou pisoteando, pagará indenização com o melhor de seu próprio campo ou vinha. Quando alguém iniciar um incêndio e este se alastrar para o campo de outro, queimando o feno ou o grão, certamente pagará indenização. Quando alguém confia a outro e entrega prata ou ferramentas para guardar, e estas forem posteriormente roubadas da casa de quem as guardou, e se o ladrão for encontrado, deverá pagar o dobro do valor como indenização. Mas se o ladrão não aparecer, o dono da casa deverá jurar perante os juízes que não tocou na propriedade do seu vizinho. Em qualquer acusação ou queixa relativa a um boi, jumento, cordeiro, roupa ou qualquer outra coisa que tenha desaparecido e pertença ao queixoso, os juízes ouvirão ambos os litigantes a quem o caso for apresentado. Aquele que for considerado culpado pelos juízes pagará o dobro ao outro. Se alguém confiar a outro o cuidado de um jumento, boi, cordeiro ou qualquer outro animal, e o animal morrer, ficar ferido ou for sequestrado sem testemunhas, o cuidador jurará pelo Eterno que não tocou na propriedade do seu vizinho, e o dono aceitará o juramento e não receberá qualquer indenização. Mas se o animal for roubado do cuidador, este indenizará o dono. E se o animal for dilacerado, o cuidador não pagará pelo dano, mediante a apresentação de alguma testemunha. Se alguém pegar emprestado um animal do vizinho e este se ferir ou morrer, e o dono não estiver presente, deverá pagar indenização. Se o dono estiver presente, não terá que pagar. Se o animal for alugado, o dano será incluído no aluguel. Se alguém seduzir uma virgem solteira e tiver relações sexuais com ela, deverá pagar o dote e tomá-la como esposa. Se o pai dela se recusar a entregá-la, o sedutor deverá pagar o dote costumeiro para virgens. Não permitam que uma feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Quem oferecer sacrifício a qualquer deus que não seja o Eterno será destruído. Não oprimam nem prejudiquem o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem nenhuma viúva ou órfão. Se os maltratarem e eles clamarem a mim, eu os ouvirei, e a minha ira se acenderá, e eu os matarei à espada, e as suas mulheres ficarão viúvas, e seus filhos órfãos. Quando emprestarem dinheiro aos pobres do meu povo, não sejam credores deles, não exijam o pagamento à força, nem lhes cobrem juros. Se tomarem a roupa do seu próximo como penhor, devolvam-na antes do pôr do sol, pois com ela eles se cobrem e vestem o seu corpo, além disso, com que dormirão. E acontecerá que, quando clamarem a mim, eu os ouvirei, pois sou misericordioso. Não amaldiçoem os juízes, pois eles administram o juízo de Deus, nem ao governante do seu povo. Não demorem em oferecer as primícias dos seus frutos, azeite e vinho. Consagrem a mim o primogênito dos seus filhos. Assim vocês tratarão seu gado e suas ovelhas. 7 dias eles ficarão com suas mães, e no 8º dia vocês o entregarão a mim. Homens santos serão vocês para mim. Não comam carne despedaçada no campo, para os cães a darão. Capítulo 23. Não darás ouvidos nem difundirás mentiras, boatos e falsidades. Não ajudarás o malvado testemunhando falsamente. Não seguirás a multidão, a maioria, para praticar o mal, nem agirás em alguma disputa aliando-te à maioria para perverter a justiça. E não favorecerás o pobre em suas disputas. Quando encontrar o boi ou o jumento do teu inimigo perdido, devolverás a ele. Quando vires o jumento de alguém que te odeia arrastando-se dolorosamente sob uma carga pesada, não passarás por ele, mas o ajudarás.
Não perverterás nem te desviarás dos direitos do pobre em suas disputas. Te afastarás de toda falsidade e mentira e não causarás injustamente a morte do inocente e do justo, pois eu não absolverei o malvado de tais injustiças. Não aceitem suborno, pois o suborno cega os olhos descobertos e pervertem as palavras dos justos. Não oprimam o estrangeiro, pois vocês conhecem a alma do forasteiro, visto que vocês mesmos foram estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearão a sua terra, colherão e recolherão seus frutos. No 7º ano, deixarão a terra em repouso e a abandonarão. Os pobres do seu povo comerão dela, e o que sobrar, os animais selvagens do campo comerão. Assim farão com as vinhas e os olivais. Trabalharão 6 dias por semana, e no 7º descansarás. E o teu boi, o seu jumento, o filho da sua serva e o estrangeiro também descansarão. Farão tudo o que eu lhes ordenei, e não se lembrarão nem mencionarão o nome de outros deuses. Não sejam ouvidos por sua boca. 3 vezes por ano celebrarão festas para mim. Vocês celebrarão a festa dos pães ázimos, que comerão durante 7 dias, como eu lhes ordenei, no tempo determinado do mês da primavera, mês Aviv. Pois foi nele que vocês saíram do Egito, e ninguém deverá comparecer perante mim de mãos vazias. Também celebrarão a festa da colheita, das primícias do seu trabalho, daquilo que vocês semearam no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiverem colhido o teu produto do campo. 3 vezes ao ano, todos os seus homens deverão comparecer perante o Senhor, o Eterno. Não sacrifiques estando o pão levedado sobre o sangue do sacrifício, e nem deixem nada da gordura do meu sacrifício até a manhã seguinte. O princípio das primícias do seu campo trarás à casa do Eterno, o teu Deus. Não cozinhem um cabrito no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde no caminho e os conduza ao lugar que lhes preparei. Tenham cuidado com ele, e ouçam a sua voz. Não se rebelem contra ele, pois ele não perdoará os seus delitos, visto que o meu nome está dentro dele. Mas, se vocês ouvirem a sua voz e fizerem tudo o que ele falar, eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá adiante de vocês e os levará à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os destruirei. Vocês não se prostrarão diante de seus deuses, nem os servirão, nem farão como eles fazem, mas vocês os destruirão completamente e quebrarão seus ídolos. Vocês servirão o Eterno, o seu Deus, e ele abençoará o seu pão e a sua água, e eu retirarei a doença de dentro de ti. Não haverá aborto espontâneo, nem infertilidade nas mulheres da sua terra, e eu completarei o número dos seus dias. O meu terror enviarei adiante de vocês. Eu aterrorizarei e confundirei todos os povos que vocês encontrarem, e todos os seus inimigos lhes darei a sua nuca. E enviarei adiante de ti a Teashirá, vespas, que expulsará os heveus, os cananeus e os hititas de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti em 1 ano, para que a terra não se torne desolada e as feras não se multipliquem diante de ti. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te frutifiques e herdes a terra. Estabelecerei os teus limites desde o Mar Vermelho, Yam-Suf, até o Mar dos Filisteus, Yam-Filistim, ou o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio, pois entregarei os habitantes da terra nas suas mãos, e os expulsarei dela de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, incitando-te a servir seus deuses. Olá, que bom que você está aqui. Cada minuto que alguém escuta nossos áudios são minutos que quitamos dos vídeos das distrações e mais luz trazemos para este mundo, em doses pequenas por enquanto. Você conhece alguém que poderia se somar a essa causa, a este grande projeto? Quantos mais sejamos, menos chance para as distrações prosperarem. Espalhe esses áudios. A tua participação é fundamental, inscrevendo-se em nosso canal, escutando os áudios, marcando o sininho para receber as notificações de novos áudios, ademais divulgando o nosso canal para que o YouTube o veja como relevante. Obrigada. Seguimos. Capítulo 24. E a Moisés disse: Sobe ao Eterno você,
Arão, Nadav, Aviú e os 70 anciãos de Israel, e que se prostem de longe. Moisés se aproximará sozinho ao Eterno, e eles não se aproximarão. E o povo nem se aproximará, nem subirá com ele. Então Moisés veio e contou ao povo o que o Eterno lhe havia dito e relatou todas as suas leis. E todo o povo respondeu a uma só voz e disseram: faremos tudo o que o Eterno ordenou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e madrugou e de manhã cedo construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, uma para cada uma das 12 tribos de Israel. E ordenou aos jovens dos filhos de Israel que oferecessem holocaustos e ofertas de paz e sacrificaram bois ao Eterno. E Moisés tomou a metade do sangue e a derramou em bacias, e a outra metade do sangue dos sacrifícios salpicou sobre o altar. Então pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para todo o povo. Eles disseram: faremos e ouviremos tudo o que o Eterno ordenou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Eterno fez com vocês, de acordo com estes preceitos. Então Moisés, Arão, Nadav, Aviú e os 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia um pavimento de lajes de safira, tão claro quanto o céu. E aos nobres dos filhos de Israel não estendeu a sua mão, mas viram a Deus. Comeram e beberam. Então o Eterno disse a Moisés: suba até mim no monte e espere ali, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os preceitos os escrevi, que você deverá ensinar ao povo. E Moisés e seu servidor Josué partiram, e Moisés subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos. Arão e Hur irão com vocês para resolverem as suas disputas. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem o cobriu completamente o seu cume. A glória do Eterno repousou sobre o monte Sinai e a nuvem permaneceu sobre ele durante 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés de dentro da nuvem. A glória do Eterno apareceu aos israelitas como um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem no topo do monte e ali permaneceu por 40 dias e 40 noites. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado.